Olá, boa noite, tudo bem? Sou Hélio Clementino e estamos aqui para mais uma live da sequência das lives que estamos fazendo sobre coronavírus e sua ótica. Rose, tudo bem? Fica aí com a gente. Nosso convidado já entrou aqui, eu já vou chamá-lo em seguida. Então vamos lá. Ele está ligeiro, rapaz, vamos lá. Boa noite. Rose, ficou a gente que o debate hoje é super bacana. Tem um convidado aí super especial. E você já sabe o modelo, você já está acostumada. Pode chegar a ripa aí e fazer pergunta. Então vamos lá, chamar meu amigo Regis. Rose, como é que tá o áudio? Como é que tá o som? Dá um feedback pra gente. Você só vai Isso, ter que velho. virar, você só vai ter que virar o celular. Deu? Pronto. Opa, Boa noite. boa noite, tudo bem? Como vai? Tudo certo, seu Hélio? Prazer estar aí contigo aí nessa Ah, maratona aí de debates. prazer é meu, bom rever você, que saudade. Saudade. Tudo bem por aí? Tudo certo? Tô organizando aqui o celular aqui, porque eu deixei Não, ele na posição. Deixa eu ver fica aqui. tranquilo. Dando uma ajeitada aqui. Fica na Começo de posição live, melhorzinha. começo de live é assim mesmo, até fazer Esse os ajustar. ajustes. Isso, Tô organizando aqui. tô ajustando o meu também. Tá bom agora? Agora melhorou. O pessoal que está na live aí, tá ok o áudio, o som? Por gentileza, dá um feedback. Dá um feedback pra gente. Opa, arruma seu Organizando. apoiador. Arruma seu Então, apoiador aí. pronto, acho que agora deu. É que Deixa eu ver aqui. você não consegue ver aqui o que está por detrás do celular. Apoiando. É, bem aqui tá desse jeito também. Tô organizando. Agora deu certo. Mara- Maravilha. Maravilha. Juliana, se apresente então para o pessoal que está aí na live. Vamos lá então. Boa noite aí aos acompanhantes aí dessa maratona aí de lives aí para a família brasileira, né? Meu nome é Juliano Borges, eu sou professor de sociologia. Esse dia eu estava até lembrando, né? Já estou nessa aí já há 17 anos como professor de sociologia. O tempo passa, né, seu Hélio? Faz Boa. tempo, né? E eu tenho mestrado, doutorado na área de sociologia, né, já há bastante tempo trabalhando com essas temáticas e atualmente eu estava no Instituto Federal do Mato Grosso e me transferi agora, já fazem 2 anos, para o Colégio Militar de Curitiba. Então, hoje eu sou professor de Sociologia no Colégio Militar, do Sistema Colégio Militar do Brasil, e, e trabalho aí nas diversas temáticas aí da área, né, e trabalhei com bastante tempo também no Mato Grosso, na prefeitura, né, trabalhei com o Hélio foi meu chefe durante bastante tempo, né, a gente esteve junto aí, a gente nutre aí uma amizade aí, bastante tempo. Por isso é uma satisfação muito grande estar contigo hoje aí, com todos os participantes aí da live. Maravilha. A satisfação é nossa ter você aqui. A Juliana é uma pessoa que eu tenho um carinho, uma estima muito grande. Fomos colegas de trabalho aqui em Tangará da Serra, na prefeitura. E aí o Juliano acabou indo para Curitiba. Faz uns dias que eu não vejo o Juliano, né, Juliano? Faz Acho um que tempinho já, uns 2 anos, talvez, aproximadamente. por aí. E nessa sequência de lives que nós estamos fazendo, a ideia foi trazer olhares diferentes para este momento que nós estamos passando, que é um evento que pegou muitas pessoas de surpresa da maneira que chegou, né? Talvez nós não tenhamos experimentado nada neste sentido em uma história mais recente. E como nós queríamos contribuir, e esta é a 10ª live que nós estamos fazendo nesta discussão. E as lives, as discussões não estão sendo discutir o vírus. Naturalmente, num debate ou outro vem um fragmento durante a conversa, mas a proposta é olhar para este momento com um olhar mais humanizado. Então, a gente teve aí
pastores, tivemos psicólogos, pessoas que trabalham com gestão das emoções, nós falamos do medo, falamos da parte nutricional, da parte da saúde, e assim por diante. Ontem tivemos uma fala muito bacana com o William, e nós tratamos dos impactos na economia. Foi show a live de ontem também, como todas têm sido. Então, hoje, para a gente fechar essa maratona de live, eu até tinha programado mais duas, que eu havia colocado no roteiro. O primeiro pensamento eram 10. Mas eu esqueci que este final de semana é Páscoa, né? Então, e aí eu hoje conversei com os convidados e a gente vai deixar o final de semana livre aí, porque talvez eu não esteja aqui, talvez para onde eu vou eu não vou ter sinal de internet para poder fazer live. Mas maravilha, fazendo esse contexto aí, então nós temos o Juliano aqui que nós vamos discutir na ótica daquilo que é da área de conhecimento dele, que é a sociologia. E vocês que estão aí na live, por favor, vamos mandar bala nas interações como vocês já estão acostumados. Juliano, devolvo para você fazer a sua introdução, o contexto que você tem para nos falar. Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ressaltar que essa maratona das temáticas que foram discutidas, elas realmente são os múltiplos olhares, né, sobre essa temática do Covid-19, do coronavírus, né? Como você bem colocou, na história recente nós não temos nenhum movimento, nenhum processo, né, sócio-histórico que se compara ao que está acontecendo agora, né? Então nós temos realmente diversas vertentes a ser analisadas, foram discutidas vertentes psicológicas, vertentes espirituais, questões relacionadas às emoções e comportamento, economia, certo? Então, assim, são esses múltiplos olhares, eles são interessantes, que a gente tem que tentar entender esse momento histórico. Quem está dentro dos processos geralmente não consegue compreender o que está acontecendo, né? Porque isso é muito simultâneo, é muito rápido. Pode ser que daqui a 20, 30 anos nós vamos ter um olhar, né, se fizer uma mesa de debate sobre o que aconteceu aí nesse ano, com certeza as ideias serão um tanto quanto diferentes. Mas se a gente for pensar, para quem está dentro do processo, enxergar isso se torna muito complexo, né? E essa complexidade ela tem que ser vista. Então, dando um olhar da sociologia para isso, a gente vai complementar tudo aquilo que foi dito. Não é sobrepor, assim, realmente completar esses olhares que foram colocados até agora. É um fenômeno realmente, como eu falei, sócio-histórico, bastante interessante, porque são diversas vertentes que estão sendo discutidas e analisadas, e hoje a gente vai dar um olhar complementar a tudo isso. É muito bom estar fechando, né, essas lives, porque eu já tenho mais informações do que os outros que participaram no início. Com certeza, então, com certeza. Eu estou mais privilegiado aí para o debate. Mas, assim, vamos aguardar algumas perguntas aí para a gente poder discutir. Eu queria pontuar um aspecto inicial sobre isso, né? Minha primeira pontuação é com relação à questão das relações humanas, né? Como que as relações humanas elas estão sendo pensadas nesse contexto. Com a ideia, com essas iniciativas de isolamento social, que são bastante discutíveis, né? Nós vimos isso aí, que nós temos posições ambíguas com relação a esse isolamento, se realmente nós temos que fazer um isolamento horizontal ou um isolamento vertical. Então, essas posições ambíguas deixam as pessoas muito confusas com relação a qual que é a melhor conduta a ter nesse momento. Então, esse é um ponto, né? E o que esse isolamento social ele proporciona do ponto de vista dos relacionamentos, né? Por quê? Porque nós estamos tendo uma radicalização, por exemplo, da utilização das redes sociais. Esse é um primeiro aspecto, né? Então, uma radicalização não no sentido negativo do termo, radicalização no sentido de uma massificação ainda maior da utilização desse meio de comunicação. Então, nós temos essa massificação ampliada nesse momento, né? Então, as pessoas estão muito mais conectadas, estão muito mais inseridas nesse ambiente, e nesse ambiente que é passível de diversas
posições de diversas vertentes. Muitos estudiosos falam da nossa era, da era da pós-verdade, né? Nós estamos num momento histórico que a gente não... É muito difícil distinguir aquilo que é verdade e o que não é verdade. Nós temos que passar por um processo de verificação que às vezes não é tão eficiente da forma como tem que ser. Então, esse isolamento está promovendo, no primeiro momento, essa massificação ainda maior da utilização de redes sociais para o contato humano, né? Nós estamos, nos últimos anos, vindo de um processo em que nós temos o contato face a face, que nós falamos, né, as relações face a face, presenciais, e um aumento muito grande das relações em âmbito virtual, né, em que radicaliza ou aumenta ainda mais a ideia do homem fragmentado, né? Nossa identidade nesse momento histórico, ela está muito mais fragmentada, está muito mais passível de alterações do que qualquer outro momento histórico. Então, a gente tem, hoje, por conta da quantidade de informações que nós temos, pela quantidade de notícias que nós lemos, pela quantidade de relações que nós estabelecemos. Hoje a nossa rede de relações sociais ela é muito mais ampla do que aí 20, 30 anos atrás, né? Nós que somos de uma geração de transição, eu trabalho isso com os alunos, eu sou de uma geração de transição, né? Eu não nasci na internet. Eu não quero denunciar a minha idade, não, mas eu não nasci nesse mundo, né, conectado da forma como é hoje. Então a gente sabe um pouquinho como era antes e como é agora. E sabe a revolução que isso é nas relações humanas, né? Como isso provocou impacto. Então as nossas relações são muito mais amplas. E quando nós temos muitas referências, isso pode causar, né, ao mesmo tempo, nos munir de muito conhecimento, mas ao mesmo tempo nos fragmenta. Esse conhecimento ele chega para nós muito fragmentado e nós não conseguimos ter consistência na nossa identidade, nas nossas questões, né, no nosso trato cotidiano. Isso também é um impacto negativo. Então, em tempos de coronavírus, né, isso se torna mais evidente. Isso é muito mais nítido, como esse mundo virtual ele acaba influenciando o nosso comportamento, a nossa conduta, a nossa visão de mundo, né, e também impacta na nossa formação identitária. Então, isso é algo que está bastante evidente nesse momento. Juliano, dado esse contexto que você fez, e sabendo que o homem ele é um ser sociável, ele busca viver em sociedade, e nesta parcela de tempo de quarentena, das discussões de vertical, horizontal, você acredita que essa virtualização das relações em confronto com aquilo que naturalmente o homem foi concebido para a relação social entre pessoas, mas ela sempre foi uma relação física, da interação dele com o ambiente e com os outros seres. Se esse processo for um processo de tempo maior, de mais prolongado, você acredita que este impacto ele vai trazer alterações nas relações sociais do homem com a sociedade? Olha, eu vejo da seguinte forma, se fosse um processo muito mais amplo em termos temporais, a gente poderia ver que teria um impacto bastante... acho que, na verdade, iria reforçar aquilo que já vem sendo construído, né, socialmente. Eu vejo que o ser humano ele não perde o seu relacionamento face a face, né? Parece que a gente vive naqueles filmes de ficção científica, quando a gente fala desses isolamentos, né? A gente está em algo totalmente, parece que fora daquilo que a gente pensava sobre relação humana. Mas que a gente vê assim, eu pessoalmente não acredito que
que esse isolamento, que essa massificação ainda maior dos contatos virtuais, isso vai se prolongar por muito tempo. Eu, pessoalmente, não acredito. Pode ser que eu esteja enganada, né? Isso é uma opinião bastante superficial sobre a temática. Mas, assim, se realmente perdurar por muito tempo, perdurasse, né? Eu não acredito, como eu disse, ia ter uma antecipação daquilo que já está se desenhando, né? Para os relacionamentos humanos. Então, o que acabaria acontecendo? As, as relações face a face, que nós falamos, as relações presenciais, as interações humanas nesse sentido, elas realmente não deixariam de existir. O que a tecnologia trouxe para nós é uma ampliação dessa rede de relacionamentos. Se nós pensarmos que a nossa conduta ela é influenciada por uma rede de relacionamentos, primeiramente, antes dessa tecnologia de comunicação ser tão ampliada, uma rede de relacionamentos presenciais, e que essa rede de relacionamentos ela influencia o nosso comportamento, e o nosso comportamento, é claro, ele é avaliado, ele é um comportamento reflexivo, né? Não é essa rede que vai determinar o nosso comportamento, ela vai influenciar nosso comportamento a partir do nosso filtro cultural, do nosso filtro cognitivo. Então aí a gente vai agir de acordo com essa rede de relações que nós temos. A partir do momento que a gente amplia isso com a tecnologia, nós temos muito mais influências, muito mais entradas culturais para a nossa conduta. Eu acredito que será uma convivência, né, entre as relações presenciais, as relações face a face, e as relações no mundo virtual, as relações via web, nas redes sociais, enfim, tudo aquilo que é proporcionado pela internet. Então, será uma convivência. O que a gente pode perceber, o que a gente vai perceber se persistir o isolamento, é que está sendo antecipado, né? Está sendo paulatinamente inserido na nossa vida. Por que paulatinamente? Porque nós sabemos que o acesso às redes, à internet, ainda não é universal. Nós temos aí em vários cantos aí do mundo, inclusive no nosso país, que as pessoas não têm acesso ainda. Então isso vai sendo ampliado a cada momento. Então o que a gente percebe nesse momento é isso se tornando cada vez mais evidente. Às vezes passava desapercebido pelas pessoas e agora está se tornando algo muito mais nítido. Nesse sentido que eu queria colocar. Eu acho que é uma convivência. Isso vai fazer parte da nossa construção enquanto ser social, que não tinha anteriormente. Como nós somos seres históricos, né, então isso vai fazer parte da nossa formação enquanto ser social também. Tem uma pergunta aqui do Sebastião. Então está dizendo boa noite, meu nome é Henrique de Colombo, eu acredito que seja pastor. Juliano, você concorda que as redes sociais aproximam mais profissionais e pessoas e têm uma percepção do ser humano o quanto estavam afastados? Assim, obrigado pela pergunta, né? Como eu disse, essa questão desses isolamentos, ele está promovendo o quê? Nós estamos percebendo, está havendo uma espécie de uma antecipação, né? Essa questão das redes sociais, essa questão do relacionamento humano se tornou um pouco mais nítido com isso, né? A gente começa a perceber. É aquela questão, você começa a olhar para si mesmo, né? Quando é o outro é muito mais fácil, quando você enxerga quando acontece com o outro. Quando acontece com nós mesmos, isso é um pouco mais complicado de ser visto. Mas como agora é um contexto bastante diferenciado, isso está sendo bem mais percebido pelas pessoas. Então, nesse contexto de isolamento, a gente vê um clamor, né, uma necessidade que as pessoas têm pelo contato real, vamos dizer assim, o contato face a face. Então, o ser humano ele está percebendo algumas questões nesse momento. Uma das questões que o ser humano está percebendo é com relação a esse distanciamento mesmo, quanto é necessário o contato, né, das pessoas umas com as outras, quanto isso faz falta. E também serve para perceber o contrário, né, para perceber que o distanciamento, apesar de afastar essa convivência, ela permite uma aproximação via os meios de comunicação que nós temos hoje.
Então, as redes sociais possibilitam isso já virou até um clichê, né? Falar, aproximar os distantes, né? E afastar os próximos, né? Aos Então, mas é poucos, né? bem isso, né? Você tem uma rede, sua rede de relações, ela ampliou muito mas não é uma relação presencial, né? Mas isso nós temos que entender, falar, isso é muito ruim. Não é que é ruim nem bom. É o processo histórico, né? É o processo das relações humanas, é o processo das relações sociais. Então, a sociedade ela é dinâmica, ela não é estática. Então, como ela é dinâmica, vai mudando as relações. E eu tento até, quando eu trato esse tema, sempre falar, existe algum saudosismo, falar, 30 anos atrás era muito melhor do que hoje, 50 anos atrás era... Não, não é melhor, é diferente. Vai saber que na nossa infância, né, se tivesse celulares, nós ia estar brincando na rua. Pode ser que a gente estava lá no celular também, o dia inteiro, Sim. igual as crianças de hoje querem ficar. E existe também posições controversas com relação ao uso de tecnologia. Né? Hoje nós temos posições que falam tem que ter um limite de tempo para o uso de tecnologia. Eu estava lendo uma reportagem de uma pesquisa da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que um pesquisador ele vai na contramão dessas posições, dizendo o quê? Que a criança tem que, desde mais tenra idade, já ter contato com a tecnologia. Porque isso é uma tendência agora da sociedade. Então, quanto mais cedo a criança for inserida na tecnologia, está inserida nas redes sociais, está inteirada desse mundo, melhor ela vai lidar com esse contexto que está aí bastante evidente para nós nesse momento. Tenho aqui um comentário do Marcelo. Em mim não tem feito muita falta, isso é normal? Não tenho tido dificuldade nenhuma em estar em isolamento. Deixa eu só fazer um comentário. Sim. Você na tua fala, e é natural, se a gente olhar para o Brasil, nós não temos, não é um país homogêneo, certo? Então, existem lugares do Brasil onde você não tem acesso à internet, como em outros lugares isso é muito abundante. Em cidades maiores, as capitais, os grandes centros, esse processo do cara entrar e se fechar na sua casa e não se relacionar com as pessoas, principalmente nos edifícios, né? Nos prédios, o cara chega no seu apartamento e é só bom dia, boa tarde ou boa noite, para as pessoas que ele eventualmente encontra, talvez não se tenha tanto impacto, mas em cidades menores, que as pessoas conhecem as outras pelo nome, sabe da vida, tem um relacionamento social mais intensificado, talvez o impacto seja outro. Porém, ontem saiu uma pesquisa, até nós falamos isso na live de ontem, que 86% dos municípios brasileiros não tem nenhum caso de coronavírus registrado. Então, se você pegar dos 5.565 municípios, 86% não tem caso registrado. Nenhum. Então, só devolvendo para você em razão do comentário do Marcelo. Não, falou assim que não há muita. Eu entendi o comentário. Ele falou assim que não tá achando nenhuma dificuldade de ficar em isolamento. É o que nós falamos, é uma tendência, né? Essa questão dessa. A gente vai falar dos nossos relacionamentos híbridos, né? Vamos utilizar um conceito melhor, né? De hibridez nas nossas relações. Então, nós temos relações presenciais e híbridas com relações virtuais. Então, nós nos tornamos, nessa perspectiva, se a gente for ter uma análise bem mais profunda, seres humanos ambivalentes, né? Nós temos a nossa perspicácia nas relações presenciais e, ao mesmo tempo, a gente tem a nossa perspicácia nas relações virtuais. É essa questão que eu falei de inserir as crianças quanto mais cedo na tecnologia. Então, acho que a tendência nós temos que trabalhar essa questão da inteligência emocional, né? Quando a gente fala de sociologia, a gente pensa só ciência das relações, mas a gente tem que trazer essa questão das emoções. Hoje se tem uma linha da sociologia que fala sociologia das emoções, essa questão de desenvolver inteligência emocional para saber se situar nesses âmbitos diferentes, né? Tanto nas relações, no trabalho, né? Que às vezes tem uma relação, na escola, na universidade, na família.
como também nas relações virtuais, saber lidar com esse mundo, saber filtrar essas informações. Então, a tendência é formarmos sermos seres humanos ambivalentes, né, de saber lidar nesse mundo. E essa questão de não ter dificuldade no isolamento é porque nós já... eu não sei qual que é a idade do nosso comentarista, depende de quando ele está inserido nesse mundo, Semelhante né? à sua idade, eu o conheço, semelhante à sua idade. Então, quanto mais inserido nesse mundo, você tem essa possibilidade de, de, de se relacionar por aí, né? Porque hoje você enxerga, você não tem aquele falar, o mundo virtual ele não é sensitivo, eu estou ouvindo você, eu estou te vendo, entendeu? Eu não tenho aquele contato de tato, né? Eu não estou te tocando e tal, mas eu estou te vendo, estou te ouvindo, né? Eu sei tua face, eu sei a tua gesticulação. Então, não é tão difícil assim com a tecnologia, né? Não é igual anos atrás que você ouvia só pelo telefone ou por cartas, né? Então é é um outro cenário. Então a gente tem que perceber isso. Mas, Agora, com relação a até onde isso pode ir, que aí a gente sai um pouquinho das relações, depois a gente se a gente entrar nessa questão política, né? A gente pode depois falar um pouquinho sobre isso. Mas em termos de relacionamento, a gente tem que entender esse ser humano. A questão é o seguinte, eu posso me alongar um pouquinho nesse comentário agora, Hélio? fica à Pode, vontade, temos pode. tempo. Então, vou me alongar um pouquinho, é o seguinte, porque eu tenho tratado muito disso com o meu público, né, que eu trabalho, que é o seguinte, eu andei lendo alguns textos, eu até participei de uma palestra esse ano falando sobre a ciência da felicidade. Isso me remeteu a algumas leituras que eu fiz alguns anos atrás, na época do doutorado, que fala a respeito de uma vertente da ciência que ainda é bastante periférica, ainda está bastante marginalizada, que tenta trazer de novo a ideia de integralidade para o homem. Né? O que acontece? Qual que é a leitura? Que a modernidade, certo? Com o advento da ciência, da política moderna, enfim, da economia capitalista, ela fragmentou o homem. E essa fragmentação do homem fez ele perder a sua integralidade. Aí, os estudos aí que estão tendo da ciência do comportamento, eles podem corroborar com esse argumento que eu vou utilizar. E eu falo com os alunos o seguinte, a ciência, ela não é neutra. Primeira coisa, a ciência, ela serve a interesses. Utilizar a ciência, porque a ciência também tem evidência agora por conta das pesquisas aí do coronavírus, né, do Covid, a questão das ciências biológicas, da infectologia tem evidência. A ciência, ela não é neutra. A ciência, ela nasce com interesse, um interesse principalmente político e econômico. Eu queria colocar esse aspecto. Nesse sentido, nós podemos colocar que ela fez com que o homem ele perdesse um dos aspectos da sua integralidade que essa vertente científica tenta resgatar. Que é o quê? É relacionado à questão da sua espiritualidade. Então, quando falar de sociologia, né, pensar, vamos tratar de questões materiais e concretas, não é só isso. A espiritualidade ela é parte de um tipo de homem, né, que se perdeu na modernidade. Né? A modernidade materialista, a modernidade científica, ela fez com que o homem perdesse esse lado espiritual por uma questão econômica e política. Muito se confunde ciência com tecnologia. Você que é simpático e conhece muito dessa área de engenharia da produção, sabe que ciência não é igual à tecnologia. A tecnologia ela existe desde que o ser humano ele inventa, né, ele cria objetos que facilita a sua vida, facilita se relacionar com a natureza e com outros homens. É tecnologia. Cria técnicas. Tecnologia vem de técnicas. Então, muito se confunde ciência com tecnologia. Ciência não é isso. Ciência não é tecnologia. Tecnologia é parte da ciência, né? Que é o desenvolvimento de técnicas também. Mas o lado filosófico da ciência ele é muito importante de ser pensado. Por quê? Porque ele interferiu muito na forma como o ser humano enxerga os outros e a si próprio. Por quê? Por que eu digo isso para você? Porque o ser humano ele perdeu enfim, uma elite econômica que precisava emergir ao poder no século XVIII, século XIX, necessitava enterrar
as bases, né, políticas anteriores. E uma das bases, um dos pilares de sustentação política anterior ao século XIX era a religião, certo? Então a questão religiosa, ela tinha que ser combatida do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, para que emergisse um outro contexto, uma outra elite que não fosse a elite, a nobreza, né, absolutista, ou o clero, a igreja, né, então teria que emergir uma outra forma de saber que valorizasse o individualismo, que valorizasse o materialismo a partir disso, para se consolidar uma nova hegemonia social. E o ser humano, a partir disso, ele passou a ser fragmentado. Então, essa vertente da ciência que eu estou dizendo, ela acabou fazendo com que o ser humano perdesse esse lado da espiritualidade, e hoje a ciência do comportamento está resgatando isso. Então, o que a gente estudava, que se perdeu lá na modernidade, no século XXI, as ciências comportamentais estão atribuindo a questão das doenças do comportamento, depressão, síndromes do pânico, e outras mais doenças comportamentais que hoje atinge, tem uma pesquisa da OMS que diz que até 2021, 30% da população brasileira já teve ou vai ter doenças comportamentais. Então, aí, o que a ciência do comportamento está trazendo de volta? A questão da espiritualidade. Fala, isso está faltando ao ser humano. A questão o ser humano, para ser integral, ele precisa das questões espirituais estarem presentes na sua vida. Então, aí você, quando você vai resgatar os princípios filosóficos da ciência, você vê que essa questão da espiritualidade foi deixada de lado, porque a ciência é material. Então, o que acabou acontecendo nesse sentido? A ciência do comportamento, várias pesquisas no mundo estão vendo que o ser humano, sem esse lado espiritual, sem desenvolver isso para suas emoções, ele se torna passivo a essas doenças do comportamento. Que a principal causa de afastamento do INSS hoje, no Brasil, são as doenças comportamentais. Né? São as doenças que a gente fala, doenças psicológicas ou comportamentais. Então, e aí essa linha científica, ela fala assim que nós precisamos trazer para o ser humano, como para a natureza existem os 3 R's, para o ser humano também precisa ter os 3 R's, para ele aprender a se melhorar, aprender a conviver e se relacionar nesse novo contexto. Aí que ele fala assim, o que o ser humano precisa, por exemplo? Primeiro, ele precisa se reconciliar. Primeiro R, reconciliação. Primeiro, se reconciliar com a natureza, e aí, quando nós vemos um contexto de pandemia, a gente vê a questão, o ser humano precisa se reconciliar com o planeta, precisa se reconciliar com os outros seres humanos. A gente entender que nós somos uma humanidade. E aí, quando você vê que o que acontece, já foi falado do ponto de vista teológico também aqui, né? Que o que está acontecendo no mundo inteiro, e não escolhe, né, nenhum país, não escolhe classe, né? Então é um alerta também nesse sentido. Falou, o ser humano precisa se reconciliar com a natureza, aí estão as tragédias também relacionadas a fenômenos naturais, né, furacões, tsunamis, e daí por diante, terremotos. O homem precisa se reconciliar com a humanidade, com outros homens, e a partir dessa reconciliação, ele vai poder ter o outro R, que é a religação. Então o homem vai ter que se religar com aquilo que foi perdido pela modernidade, que é com a espiritualidade. Então o ser humano vai se religar com a espiritualidade, e isso vai tornar o ser humano integral e vai proporcionar o outro R, que é resiliência. Então o ser humano, os 3 R seria reconciliação, religação e resiliência. O que seria o ser humano resiliente? Seria o ser humano que ele é atingido. Não é que a humanidade não vai passar só por momentos bons. Não, vai ter problemas, mas ele vai saber lidar com os problemas, vai saber lidar com a pandemia, vai saber lidar com problemas, mas vai ter aquele sentimento de humanidade, primeiro, né, de religação uns com os outros, se entender enquanto parte de um ecossistema e se entender que o ser humano é além daquilo que é material.
né? O ser humano é muito mais que isso, que ele é diferente de tudo que tem no planeta. Então, ele é especial. Então, essa que é uma área que está sendo difundida e está sendo muito acolhida nas ciências comportamentais. E isso para nós, para o relacionamento humano, para o objeto da sociologia também é muito importante entender esse novo homem nas novas relações sociais. Bacana. O Marcelo, antes a Rose tinha feito um comentário, o ser humano parece que ficou cego espiritualmente, um comentário em relação à sua fala, e depois o Marcelo disse faz todo sentido, quanto mais autossuficientes somos, mais doentes emocionalmente ficamos. Essa é uma reflexão interessante, Juliano. Pessoal que está na live aí, vamos aproveitar o potencial de conhecimento do Juliano, que é abundante. E vocês fiquem à vontade para fazerem seus comentários e as suas perguntas. Juliano, eu sei que você tem um planejamento de fala, você pode ficar à vontade. A gente está tranquilo aqui, passou metade do tempo da live, a live passa rápido. Daqui a pouquinho você vai ver, já estamos acabando. Tudo certo. Eu, assim, como eu coloquei para você, e para os participantes, assim, então, do ponto de vista das nossas relações sociais, do ponto de vista da sociabilidade, nós estamos passando realmente por um processo de mudança. Eu falo assim, nós estamos dentro da revolução, mesma coisa que quem viveu lá no século da Revolução Industrial, da mudança do campo para a cidade, da mudança das relações econômicas, das relações de trabalho. A gente está vivendo isso, nós estamos no olho da revolução, é a revolução informacional. E isso vai ser... e quem está dentro tem um pouco mais de dificuldade de enxergar essas mudanças. Mas nós temos que perceber que isso é visível. Né? Nós temos que nos atentar para isso. E nós temos que nos moldar, por isso que eu falei dos 3 R's, né? Que é a ideia do ser humano mais resiliente, é o ser humano mais flexível, o ser humano que aguenta as pancadas da vida e consegue buscar meios de voltar a seu estágio de felicidade, a seu estágio de bem-estar, mesmo com as intemperanças que possam acontecer. Mas para isso, para resolver todos esses problemas que nós falamos do ponto de vista comportamental, emocional, nós temos que resgatar a ideia de integralidade. E o ser humano não é integral, isso aí, como eu falei, ainda é marginalizado pela ciência, mas não vai demorar muito para poder ser retomado. O ser humano é integral do ponto de vista material, do ponto de vista emocional e do ponto de vista espiritual também, certo? E temos que entender essa questão da espiritualidade. Como eu estou falando do ponto de vista... estou com o pé na sociologia, eu estou dentro da sociologia, falando de dentro dela, isso é algo que vai emergir de qualquer forma. Né? Se eu fosse falar, por exemplo, como cristão, né, que eu sou, aí eu já ia dar uma ênfase um pouco diferente, né? Igual foi falado pelos pastores que estavam colocando, porque aí eu falar que essa questão da espiritualidade estava ligada a aspectos, né, da nossa ética judaico-cristã. Mas você pode falar sem dúvida, porque todos os convidados que nós tivemos aqui são cristãos. Todos. Então eu vou entrar nesse aspecto. É porque quando a gente fala de integralidade, a gente entra nas questões da espiritualidade e a questão e da ética, né, que está como cimento das nossas relações. Amanhã eu tenho uma fala também com os jovens, a gente vai fazer uma live, um debate com os jovens da igreja a qual eu participo, a igreja chama Templo das Águias, aqui em Curitiba, e nós vamos falar a respeito do marxismo cultural, né, que é um tema que ficou bastante em evidência com as eleições que tiveram em 2018 e ainda está em evidência, o ano passado também bastante evidência, antes dessas questões que estamos vivendo agora, a questão do marxismo cultural e por que o marxismo cultural é muito atrativo para a juventude, né? Então vou falar sobre isso amanhã, nessa live, que é um tema muito bacana para os jovens, para poder entender
como por que essas ideias socialistas, comunistas, elas são atrativas, né? Por que elas soam muito familiares? Isso tem a ver muito com a nossa ética judaico-cristã, né? E Se então, quando você nós falamos quiser dar uma pincelada no marxismo cultural, você pode ficar à vontade. eu entrei nessa temática aí pelo seguinte, porque eu fui questionado, né, por alguns, por que que os jovens, né, por que que essa questão das ideias socialistas e comunistas são tão atrativas, né? E eu falei assim, primeiro, vamos perceber um aspecto. Por que que as ideias socialistas barra comunistas, elas são muito mais atrativas no Ocidente que no Oriente, né, por exemplo? A gente tem a China aí em evidência, que se diz socialistas, mas o socialismo político chinês, né, ou o socialismo cultural chinês, ele é imposto, né, à população. Então existe uma imposição pela força, e isso vem desde a reforma cultural que aconteceu na China, né, então houve uma revolução cultural, que é o quê? A primeira questão, para se transformar uma sociedade, você tem que transformar as ideias. Então essa que é a sacada no marxismo cultural, uma sacada gramsciana, né? O Gramsci, ele foi um teórico, é o teórico que tem mais evidência nessa questão do marxismo cultural, porque ele trabalhou essas questões, porque ele percebeu que as mudanças estruturais ou econômicas, elas necessitavam anteriormente de uma mudança das ideias. Então o marxismo cultural é por aí. Primeiro você muda as ideias, para depois você revolucionar a sociedade, né? Não adianta você impor mudanças se a visão de mundo, se a hegemonia que existe na sociedade, então, ainda não está linkada com essas alterações. Então ele propunha isso. E aí começar pela educação, né? Então, você muda as ideias pela educação através de intelectuais. E aí esse marxismo cultural, não dá para falar muito rápido, porque é um tema muito amplo, né, e complexo, filosófico também, né? Esse marxismo cultural ele teria que ser, né, construído a partir de intelectuais e os intelectuais responsáveis por uma mudança cultural, mudança no pensamento. E a partir daí, como que isso ia chegar mais fácil às pessoas? É só fazer uma comparação, né? Tem alguns estudos que mostram isso, né? Como que, por exemplo, o, o marxismo se apropria, né, de ideias ou de princípios que são muito mais antigos, né, que são os princípios judaico-cristãos. Por isso que isso soa muito familiar. Eu falo com meus alunos assim, nossa, eu dei uma prova aqui a respeito de várias temáticas e colocar questões sobre socialismo, eles acertam todas. Não é porque eu dei mais aula sobre isso, porque isso soa muito familiar. Soa muito familiar porque se linka com a nossa ética. Por quê? Porque o cristianismo, né, o judaico-cristianismo fala de justiça, de igualdade, trata de questões relacionadas à redenção, né, só que fala de uma redenção espiritual. Então, de maneira bastante geral, não dá para entrar nisso de específico, né? O que o materialismo marxista ele faz é uma inversão, né? A partir dos escritos da filosofia alemã, ele inverte essa lógica, né? Fala assim, não o ser humano que cria a religião. Então, quando é o ser humano que cria a ideia de religiosidade. Então, o mundo espiritual é uma criação humana. Então, eles fazem uma inversão. Então, ele fala, não, então vamos voltar tudo isso para a vida material. Então, eles roubam a fala. Eu falo o seguinte, a questão principal é que é um roubo da fala. Então, roubam a fala que trata de questões muito mais profundas e levam isso para o materialismo e disseminam isso como tendo vida própria. Se olhar bem para o marxismo é quase como uma religião. Se for olhar do ponto de vista da trajetória até chegar ao comunismo, que seria a liberdade material, a redenção material de uma sociedade. Mas assim, só uma pincelada de maneira geral, isso é um tema para falar muito, né? É um tema muito mais complexo aí de se tratar. Mas assim, foi um parênteses aí para a gente poder tratar dessas questões. Então, retomando, a questão da espiritualidade, então, ela se tornou algo muito importante para a questão da própria emoção e felicidade do ser humano. Então, isso, as ciências comportamentais, elas não chegam e dizem assim, olha, você tem que ser cristão ou não. Ela diz que você tem que ter espiritualidade.
Porque assim, a ciência, mesmo as ciências comportamentais, elas não querem apontar para onde você vai, né? A escolha é tua, mas você tem que ter uma vida espiritual, né? Então isso que está sendo colocado e é muito importante a gente pensar nisso, né? O ser humano ele precisa disso. Em tempos de Covid-19 aí, essa questão da espiritualidade, ela também está sendo evidente. Nós falamos da relação humana, das relações virtuais, das relações presenciais, mas também as relações de construção de nós, seres humanos, em seres integrais, também está sendo destacado, né? Nós vimos aí na maratona de lives como essa questão da espiritualidade adquiriu uma visibilidade muito maior. As pessoas estão mais unidas em oração, as pessoas estão mais conectadas em Deus, né? Então, chama atenção para isso também, não só para o nosso relacionamento uns com os outros, mas também com o nosso relacionamento com o sagrado, né? Com aquilo que que a gente está falando, com a nossa espiritualidade. Pode ser que saia desse momento questões que nos façam refletir sobre isso, né? Sobre as nossas relações uns com os outros, a necessidade das relações pessoais ou o reforço das relações virtuais, mas ao mesmo tempo também, e a gente viu nessa maratona aí que você está promovendo, Hélio, as questões da nossa ligação espiritual, né? Que tudo isso esses diversos temas que nós vimos aí nessa maratona de lives, agora eu vou ligar tudo, né? Fazer um link aí, é isso. Nós estamos falando do ser humano integral. Nós falamos, os debates foram sobre o quê? Sobre a emoção, sobre o cuidado com o nosso corpo, a nossa alimentação, o cuidado com as nossas emoções, o cuidado com o nosso trabalho, a questão econômica. A gente não pode esquecer que o trabalho faz parte da nossa vida material. As questões teológicas ligadas à nossa vida espiritual. E hoje estamos falando dos nossos relacionamentos uns com os outros. Olha aí, isso aí é o que coloquei para você. Nós estamos falando, as lives, elas trouxeram a ideia do ser humano integral. Nós temos que nos pensar nesses diversos elementos, né, que nos constituem enquanto seres humanos. Nós somos tudo isso que a live apresentou. Nós somos seres emocionais, seres físicos, nós somos seres laborais, nós somos seres que se relacionam, seres sociais, nós somos seres espirituais. Né? Nós somos tudo isso. Olha quanto o ser humano é algo maravilhoso, né? Eu falo, não tem. Eu vou fazer uma fala aqui bem pessoal, não tem como falar que nós viemos numa evolução linear do macaco, não. O ser humano é muito maravilhoso para ser só uma linha evolutiva dessa forma, né? Tem um amigo meu que fala o seguinte, fala assim, não, mas eu questiono mesmo o evolucionismo, porque tipo, eu vou no zoológico, quando eu vejo um macaco, eu olho para ele e falo, por que ele não continua evoluindo, tá do mesmo jeito aí, desde quando eu era criança, né? Então, tem essas questões aí. Mas enfim, essa ideia de evolucionismo e criacionismo dava outra live, né? Outra questão. Esse é um debate muito bom, Juliano, esse é um debate muito bom. Um debate ótimo. E tem gente que já associa o koala também, porque o koala tem um dedinho lá com digital, né? No processo de evolução pode ser o koala em vez do macaco, sei lá. Koala veio do macaco. Mas eu falo assim, isso é outro debate, né? Mas o legal, assim, que eu falei para você, todas essas lives, eu tô ligando umas nas outras, né? Ela mostra o quão complexo é o ser humano, né? Eu acho que as pessoas têm que ver isso, né? E se entender também nesse sentido. E nós temos que nos ligar a isso. As nossas emoções, nos ligar a nossa materialidade também, que nós somos seres físicos, nós não podemos esquecer disso. Nós temos que nos ligar à nossa espiritualidade e às nossas relações humanas, às nossas relações sociais. O nosso participante falou assim, não, eu não tenho dificuldade de viver em isolamento, mas o isolamento é um isolamento físico, né? Ele continua se relacionando, provavelmente, que ele está aqui conosco, aqui na live, né? Então, ele está se relacionando. O ser humano, ele é um ser social. Ele tem que se relacionar de alguma forma. Ou ele se relaciona de forma presencial, e hoje nós temos essa maravilha que é a tecnologia. Eu não falo mal da tecnologia hora nenhuma, da tecnologia enquanto ciência, a tecnologia informacional, ela é algo
sabe? Eu acho maravilhoso isso, né? Eu não sou um expert, eu queria ser, né, em tecnologia informacional, mas eu acho isso algo fantástico. E o ser humano tem que ser ambivalente e resiliente, que nós estamos falando, né? O ser humano tem que se religar, o ser humano tem que se reconciliar e tem que ser resiliente e entender que isso agora faz parte da nossa vida. E isso tornou evidente nesse contexto que nós estamos vivendo aí, Hélio. Certo? Pastor Então, Puc, ligando tudo pastor, isso, tá, ótimo, ótimo, ótimo. maravilha. O pastor Puc entrou, como eu anunciei às 20 horas, eu estou achando que ele entendeu que fosse 20 horas Mato Grosso, porque ele falou que está na live desde o início. Tá Grande mandando um abraço. abraço para você. Homem, Maravilha. homem de Deus. Eu gosto muito desse pastor. Não é o meu pastor, mas eu gosto muito dele. Tem muito apreço e afinidade com ele. A gente está sempre conversando. Ele fugiu das lives, o Juliano. Eu convidei o pastor Puc para participar da live na ótica na ótica cristã, na ótica espiritual. Ele fugiu, ele pipocou. Eu não sei o que aconteceu com ele. E ele Ele não sabe é de... muito, hein? Eu sei que ele sabe. Eu acompanho as que ele está fazendo aqui no Facebook, transmitindo os cultos da igreja. Mas vamos lá, nós temos aí uns 9 minutos de live, mais ou menos. O pessoal ficou Vamos lá. esse porque o Juliano está dando uma aula aqui, está todo mundo aqui como bom aluno, ouvindo um bom professor. Então nós temos aí uns 9 minutos, mais ou menos, para explorar o Juliano. Então, desse contexto todo que o Juliano fez, aí, ó, Pastor Puc, I love you, Pastor Puc. Então, Não, e nesse tem contexto, vários queridos aí na live aí que eu tô vendo aqui, né? Tem uns. Tá entrando, entra, vê um pouco, depois sai, mas várias pessoas aí que eu conheço também, daqui de Curitiba aqui. Um abração aí para todos aí. fica à vontade, pode nominar, Juliano. Eu vi que tem umas pessoas aí que eu acredito que sejam das suas conexões. Eu falo assim, eu dou um geralzão porque assim, eu fico com medo de cometer injustiças, né? Então eu mando um abraço geral aí, se sintam abraçados aí. E eu queria agora, Hélio, assim, a gente falou a questão do relacionamento, dessa amplitude das relações, né? Como as nossas relações se tornaram mais amplas, e isso é fantástico. E nós temos que nos adequar. Eu acho que o ser humano, quanto mais integral ele puder ser, ele vai conseguir absorver essas mudanças de uma maneira muito mais tranquila. Então, eu acho que não tem mais volta, né? Eu vejo que não tem mais volta essas mudanças sociais que estão acontecendo. Esse contexto dessa pandemia, ele nos faz emergir essas temáticas. É importante estar discutindo, é importante estar percebendo isso. Não sei, igual, como eu disse anteriormente, eu não sei quanto tempo vai durar essas ideias de isolamento social. Agora eu vou colocar uma posição política, né? Eu não corro também de me posicionar politicamente, porque eu acho que nós devemos nos posicionar politicamente. Todos devem, né? Fala que religião não se discute, nem política se discute. Eu acho que são todos temas que a gente deve falar a respeito, né? Sendo respeitoso, né? Falar a respeito, sendo respeitoso com o outro, mas levar seu ponto de vista. Né? Isso, numa fala, a gente falou, a gente ensina, a gente aprende, né? Então, sempre você está agregando ou recebendo novas informações. Do ponto de vista político, eu ia falar a respeito dessas questões, eu vejo que tem que ser entendida a diversidade das situações que estão acontecendo, porque é muito difícil, são muitas notícias ambíguas a respeito, né? Então, de um lado diz, não saiam do isolamento social, mantenham o isolamento horizontal, ninguém sai de casa. Aí você tem como reflexo, nós vimos ontem na live, né, os problemas de trabalho, os problemas econômicos que isso estão causando. Então, se você não compra, quem está lá na ponta do processo também não vai conseguir escoar seus produtos. Então, você tem um problema em cadeia, um problema econômico muito grave. Então, vamos para o isolamento vertical. Peraí, mas se fizer isolamento vertical, como que nós vamos fazer? Olha, as experiências mais exitosas que eu estou pesquisando esses tempos, essa última semana, é o quê? O isolamento vertical, realmente, né, os grupos de risco, as pessoas, né,
as pessoas com comorbidade, as pessoas com mais de 60 anos, realmente ser afastadas, estar em isolamento social, evitar aglomerações, então lugar shows, né? Claro que vai ter impacto em quem vive economicamente desse meio, né? E a questão da proteção individual, usar máscara e álcool gel o tempo todo. Então, os lugares que estão voltando às atividades estão fazendo isso. E como você bem colocou, a grande maioria dos municípios no Brasil não tem casos registrados. Nós não sabemos, porque também existem falhas no diagnóstico. Então você tem uma situação muito ambígua, né, que nós estamos vivendo agora, né? Mas um posicionamento pessoal meu é com relação a isso. Eu sou favorável ao isolamento vertical e com proteção. Os casos que eu estou vendo é todo mundo de máscara na rua, pessoas usando luva, álcool gel e voltando às atividades, voltando ao trabalho. Porque o Brasil não tem capacidade, nós vimos ontem também na fala, né, nós não temos capacidade de aguentar muito tempo um isolamento horizontal e os impactos econômicos que vai ter. Então o governo não vai arrecadar, as empresas não vão vender, isso vai ter um impacto em cadeia gigantesco. Nós podemos entrar numa recessão que nós não sabemos quando vamos sair. Então eu, particularmente, eu tenho essa posição. Né? Estão tendo muitos usos políticos desse momento. E esses usos políticos são extremamente prejudiciais à população. Porque é muito fácil você falar para uma pessoa que recebe salário todo mês, que está aí, que está fazendo homework em casa aí, ficar em isolamento, e aquelas pessoas que dependem do seu trabalho, de informais, que depende né, que depende desse contato, do trabalho cotidiano para se sustentar, ficar em casa, não tem como. Então nós temos que nos cuidar, nos relacionar da forma, manter esse distanciamento para nós não termos uma curva muito alta de contaminação, que nós sabemos que o SUS ele é limitado também, mas eu vejo que os problemas sociais, que podem, falando agora do ponto de vista sociológico, né, os problemas sociais que podem ser gerados com a prolongação desse isolamento social, são muito grandes. Não estou falando econômico, problemas sociais, né? Claro, econômicos e sociais ligados, problemas socioeconômicos, então vão melhorar. Então, os problemas socioeconômicos podem ser muito maiores. Mas as pessoas têm que se proteger. Então esse é um caminho, né? Vamos ver como que isso vai ser. Né? Então os usos políticos dessa situação, desse cenário, nos alertam para algo, né, muito prejudicial às pessoas aí. Então temos que tomar muito cuidado. Então eu tenho essa posição política. Eu sou a favor de paulatinamente ir liberando todas essas situações aí de retorno ao trabalho, aí falo das proteções individuais e de evitar aglomerações, mas está voltando ao trabalho para que a gente não tenha um impacto socioeconômico muito grande na população. E quem vai sofrer, mais uma vez, é a população que mais necessita. Exatamente isso. Maravilha, Juliana. A gente deve ter uns 2 minutos de live aí para poder fechar o nosso tempo limite, porque o Instagram limita em 1 hora. E às vezes o debate está aquecendo e nós somos desconectados em razão da estratégia de live do Instagram. Mas eu cheguei a comentar, eu ainda não conversei com pessoas. Vou comentar com você agora. Cheguei a propor para alguns a gente fazer uma live no YouTube, porque ali o YouTube não tem restrição de tempo, mas com pessoas que participaram dessa maratona selecionada, uma ótica de cada. Então seria 3 ou 4 para fazer um debate mais aberto e poder discutir o tema com bastante carinho. Porque as lives foram individuais, cada um deu o seu olhar, mas um debate onde todos estivessem para discutir, não houve essa possibilidade. Mas isso é algo que eu vou verificar na segunda-feira e ver se é possível as agendas para a gente, de repente, fazer um debate no YouTube, e aí usa uma ferramenta, bota aí 3, 4 pessoas, a gente manda bala
e faz uma discussão do todo. Eu vou rapidamente agradecer, porque a gente deve ter segundos para terminar. 20 Beleza. segundos. Se despede. Valeu. Obrigado, Hélio, pelo convite, né? Sabe que eu tenho um carinho também muito especial por ti. Estou à disposição. Se tiver mais um momento, aí a gente faz junto. Né? Você está encerrando a live aí, encerra aí e eu aqui vou me despedindo. Obrigado, um grande abraço, Deus abençoe. Obrigado, Juliano. Também tenho um apreço muito grande por você. Obrigado por todos que participaram, principalmente quem conseguiu acompanhar.